Belezinha? Então, bom dia a todos. Vamos nessa, né? Vamos começar o nosso conteúdo de hoje aí, tá? O importante é literalmente a gente colocar tudo em prática, né? Com relacionado aos conteúdos que a gente está fazendo. Então, não deixa para a última hora, né? Já começa aí fazendo as atividades quando for o tempo, beleza? Eu vou aceitar que vocês me entreguem até o final do dia de boa, sem nenhum tipo de problema, tranquilão, tá bom? E o seguinte, hoje a gente vai ter uma revisão não, uma atividade, um assunto novo. A gente vai falar um pouquinho sobre normas ABNT. Eu passei para vocês o conteúdo na aula passada, que é o nosso projeto. Esse projeto é que tem a maior nota nesse módulo. Se não fizer o projeto, o risco de você correr o módulo, o risco de você perder o módulo, sobe para quase 80%, tá? Então, façam um projeto, façam as pesquisas de vocês. Eu vou aceitar que vocês me entreguem somente até hoje. Passou de hoje, já não vai ter essa pontuação, tá? Então, vai dar um esforcinho aí, faz um esforcinho para tentar me entregar esse projeto hoje. Beleza? Atividade é tranquila, o projeto também é tranquilo. É só vocês elaborar aí a questão do conteúdo de vocês, tá? Caio, ele já me entregou a atividade. Ele já me entregou, só que eu estou precisando de acesso para ver a atividade dele, tá? Vou mostrar você, tá pedindo acesso, você precisa ter acesso. Já solicitei acesso a ele, tá? Vou esperar ele entrar na internet aí, quando ele estiver conectado, ele verifica e me libera o acesso à atividade, tá? Ainda tratando das atividades da gente, vocês, Gleides e Nancy, não me entregou a atividade passada ainda. Gleides já me entregou, Caio também, tá faltando só Nancy, tá? Nancy, você vai ter até o final do dia de hoje para me entregar essas duas atividades, tanto a primeira quanto a segunda, certo? Então dá um gás, corre para não ficar sem essas pontuaçõezinhas, porque para início isso já preocupa muito, tá? Então já cola na atividade hoje, já tenta fazer as duas para não ficar prejudicada, para que a gente possa somar essas pontuaçõezinhas aí, tá bom? Então vamos nessa. Hoje a gente vai tratar vamos conhecer um pouquinho as normas da BNT, vamos conhecer um pouquinho algumas regrinhas, a gente vai tratar um pouquinho sobre agradecimento, sobre dedicatória, e isso a gente vai estruturando o nosso trabalho um pouco mais para frente, tá? A gente vai colocar isso um pouco mais para frente aí com o nosso conteúdo, tá? Hoje nós temos prova, então nós vamos ter uma atividade, nós vamos ter uma revisão, assunto novo, prova, tá? É só vocês seguirem lá que eu sigo vocês de volta, tá? Eu vou confirmar aqui a vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês já solicitaram aqui. Pronto. Pronto, já coloquei aí vocês podem, já te aceitei aí, você pode falar comigo qualquer coisa que você tiver dúvida, tá bom? Como eu estou sem WhatsApp, o meu contato com vocês vai ser ou por aqui ou por e-mail, a princípio, certo? Mas aí acho que talvez hoje já volte com o WhatsApp já tenho como falar no grupo com vocês. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vou abrir aqui o nosso conteúdo de hoje, tá? Vou pegar a nossa revisãozinha das últimas 3 aulas. Nós vamos fazer sempre dessa forma, a cada 3 aulas uma prova, tá? Vamos totalizar aí, vamos tentar, né, fazer as provas aí para fechar esse ciclo do nosso módulo, tá bom? Então é bem simples. Hoje nós vamos ter uma revisãozinha, uma revisão bem básica, vamos ter um assunto novo e prova, tá bom? Então vamos lá. Na primeira aula, a gente viu um pouquinho a questão dos objetivos desse módulo, né? Quais são, literalmente, os objetivos desse módulo? A gente estudou um pouquinho, né, de cara, quais os objetivos desse módulo. Nós vimos que o módulo do próprio processador de textos, né, que a gente conhece de forma generalizada como o Office 1, tá? É o que a gente trata de documentos profissionais e acadêmicos, tá? Ele trouxe, né, para a gente essa questão do objetivo de saber escrever bem, saber ler bem, saber se comunicar de forma coerente, porque isso na vida do profissional é um adicional muito importante, vocês sabem disso, tá? Textos mal redigidos, quando trata-se de profissional, quando trata-se de empresas, acaba sendo mal visto e você perde um pouco da sua credibilidade, tá bom? Então, o objetivo desse módulo é capacitar a gente, né, capacitar vocês, para que a gente consiga interpretar esse ambiente online e reforçar um pouquinho a questão do nosso aprendizado em busca dessa nova escrita, né, dessa boa escrita, tá bom? Então, o que foi que nós vimos? Nós vimos um pouquinho sobre o uso das profissões, né, o uso dessa questão de saber ler e escrever corretamente nas profissões, tá? Então, nós sabemos que a comunicação dentro de uma empresa é uma comunicação formal e vai desde a você redigir bons textos, bons e-mails, até mesmo se comunicar com clientes e com outros funcionários, com colegas de trabalho,
tá? Quando você tem um funcionário que ele tem uma má comunicação, a empresa acaba passando por tais constrangimentos e isso não é algo adequado dentro do mercado de trabalho, tá? É bom vocês irem se acostumando com isso, a falar bem, a se pronunciar bem, a escrever bem, certo? Por isso que eu passei a primeira atividade para vocês, para conhecer se tem mais dificuldade com relação à escrita, com relação à comunicação e tudo mais. Tá bom? Então, dá um gásinho, tá? Quem não entregou ainda, por exemplo, Nancy, ela não entregou ainda, né? Gleides já entregou. Caio também. Nancy hoje dá um gásinho para tentar fazer essa atividade, tá? Porque eu preciso que vocês me entreguem isso aí hoje, tá? Para que eu consiga dar uma analisada para ver o que de fato vocês sentem mais dificuldade. Bom, além disso, nós vimos que quando trata-se de processo seletivo, as pessoas que têm, por exemplo, um vasto, né, conhecimento com relação a uma boa escrita, um conhecimento com relação a saber redigir bons textos, eles têm mais chances de ingressar no mercado de trabalho. Isso fica notável para qualquer pessoa, isso é notório para qualquer um. Claro que se você escreve bem e se você redige bons textos, você tem chance de ingressar no mercado de trabalho, sim. Mas se tem uma pessoa que domina literalmente isso aí, você é uma pessoa meio que mediana, aí você vai ficar meio naquela de com certeza não serei eu. Bom? Então, quando você se comunica bem, quando você tem um bom domínio da escrita, as suas chances de entrar no mercado de trabalho elas crescem. Isso é fundamental na vida de um profissional, sabe? Ler e escrever bem. Por isso é importante vocês trabalharem com teste de digitação, é importante vocês terem o hábito de ler, né? Ler sempre conteúdos de cultura, conteúdos que vai agregar conhecimento para vocês. Se não gosta de ler jornal, se não gosta de ler livros, se não gosta de ler revista, procura uma revista em quadrinho, procura algum tipo de conteúdo na internet. O importante é ler, tá? Quando você lê, você enriquece o seu vocabulário, você enriquece o seu conhecimento. E eu deixo aí essa dica para vocês. Belezinha? Além disso, nós conhecemos também a tão famosa nuvem, né? A Cloud Computing, que é a questão da computação em nuvem, onde você consegue trabalhar, né, uma área de acesso online, onde você consegue trabalhar armazenando as informações em algum lugar. Quando eu falo em algum lugar, é porque a gente não sabe onde é que está essa informação, tá? Porém, a gente pode acessar essa informação de qualquer lugar do mundo, tá? Então, é como se fosse aí, não, é literalmente uma praticidade no mundo tecnológico, a criação da Cloud Computing, né? Essa computação em nuvem, que fez com que a gente pudesse conectar-se de qualquer lugar do mundo, bastando apenas ter um dispositivo em mãos e uma conexão via internet, tá? A vantagem da nuvem é que as informações elas podem ficar armazenadas nos servidores externos e podem ser acessadas de qualquer lugar, a qualquer hora. Belezinha? A nuvem serve para isso, é chamado de Cloud Computing. Nós usamos um dos serviços de nuvem, né, que é o próprio Google Drive, que a Google traz para nós, mas tem vários outros, como o Azure, tem um bocado, tá? Tem vários. Beleza? Bom, vamos lá. Ainda falando da questão da Cloud Computing em si, né? Os próprios documentos Google, ele permite que a gente possa editar, né, esses documentos, esses textos, sem a necessidade de instalar, por exemplo, um software no computador, tá? Não tem necessidade de a gente instalar um aplicativo no computador. Basta a gente ter ali a questão da internet, do navegador, que a gente consegue acessar diretamente do próprio navegador. São softwares que a Google disponibilizou para nós no intuito de fazer com que a gente consiga substituir, né, atender a nossa demanda aí referente ao que nós estamos tentando realizar quando trata-se de produção de textos, tá? O Microsoft Word Online também é uma ferramenta que trabalha com produção textual online, é da própria Microsoft, tá? E tem essa ideia, né, de também substituir alguns programas, como, por exemplo, o próprio Word, que vocês devem conhecer muito bem, que é o software instalado para trabalhar com produção textual aí que a própria Microsoft disponibiliza para nós. Claro que quando você tem um domínio sobre esses dois camaradas, você não tem dificuldade nenhuma, né? Tanto nenhum quanto no outro, porque os dois são bem parecidos, apesar de serem de empresas diferentes, eles atendem às demandas necessárias referente a programas de produção textual. Beleza? Bom, daí nós vimos o que era o Drive, eu mostrei a vocês o que é o Drive, que é aquele espaço lá que a Google disponibiliza para nós já vimos isso no módulo do ITIC, nós trabalhamos um pouquinho com o Drive no módulo do ITIC, tá? Depois nós tratamos sobre o OneDrive, que é a plataforma de nuvem que o Microsoft trouxe para nós, né? E vocês sabem que um domínio único a Google tem, chama-se de Gmail, enquanto a Microsoft tem 4, que é o Outlook, o Live, o Hotmail e o próprio Skype. Beleza? Esses são domínios que vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Beleza, então,
Tratamos desses conteúdos, eu passei esse escopo de projeto para vocês, né? Vocês, inclusive, estão para me entregar esse projeto, eu estou aguardando vocês me entregarem esse projeto. Só vai ser aceito até o dia de hoje, tá? Essa atividadezinha, então dá um gás. Os temas que vocês escolheram, vocês já sabem quais foram, então dá um gás. Se não lembra qual foi o tema, reassiste a aula, coloca lá no finalzinho para ver qual foi o tema que você escolheu, tá? Para que a gente possa começar já essa discussão na aula que vem. Bom? Feito isso, na aula seguinte, nós tratamos diretamente um pouquinho sobre os aplicativos. Eu abri o Google Documentos para vocês, a gente desbravou um pouquinho do Google Documentos, viu como é que funciona cada coisa, vocês viram como é que a gente consegue ajustar uma página para um documento personalizado, por exemplo. Né? Tratamos da configuração de páginas, eu mostrei a vocês que no Word Online é diferente do que no Google Drive, tá? No próprio Google Documentos, melhor dizendo. Trouxe para vocês algumas dicas que devem ser levadas em conta quando vocês estiverem redigindo algum tipo de texto, né? Como, por exemplo, a mudança de linha automática. Você só precisa utilizar se você quiser mudar uma linha, se quiser mudar um parágrafo. Para isso, você basta apertar o Enter. Não utilizar espaços para centralizar conteúdo, para centralizar o texto em si. Você sabe que tem uma ferramenta chamada alinhamento horizontal que faz isso de forma muito automática, tá? Sinais de pontuação sempre devem estar colados à palavra da esquerda e nunca à palavra da direita ou entre elas, voando, tá? Não usar hífens no final de linha, porque o alinhamento é feito pelo software já, de fato, é automático, tá? A posição dos teclados, ela vai variar, né? Por exemplo, o teclado norte-americano, ele é diferente do brasileiro, tá? Os acentos são digitados antes da vogal, isso aí é fato, vocês já sabem disso. No teclado americano, você usa o apóstrofo mais a letra C, e aparece o cedilha. Eles não têm essa letrinha cedilha lá no vocabulário deles, tá? O software reconhece os erros de concordância, então vai ficar um tracejadinho vermelho quando for uma palavra errada e um tracejadinho azul quando for, por exemplo, um erro de concordância na frase. Acho que é azul ou é verde, não me lembro. E o terceiro símbolo do teclado, ele é sempre assinado pela tecla Alt GR. Então, nós vimos esses dois conteúdos nessas duas últimas aulas, tá? E hoje a gente vai tratar de um conteúdo novo. A gente vai conhecer um pouquinho um conteúdo bacana, né? A gente vai falar aí sobre as normas ABNT, vamos descobrir o que são, como é que funciona, o que é que eu preciso saber, né, sobre elas em si, tá? Então, tudo isso aí vai fazer, né, com que a gente consiga já compreender a questão da estrutura do nosso trabalho. A gente está com um trabalhozinho para fazer, né, esse conteúdo que a gente está para fazer aí hoje. Na verdade, é o projeto do nosso módulo, né, isso aí, né, nesse conteúdo aí, tá bom? Vamos lá, mostrar para vocês o que a gente tem para hoje aqui. Ok. Então, para a aula de hoje, nós vamos tratar, né, brevemente aqui, de alguns conteúdos bacanas que são importantes. Primeiro de tudo, por que estruturar bem um documento? É simples, né? Logo em breve vocês estarão aí ingressando na vida acadêmica de vocês, né? Vocês estarão aí tratando, né, do ambiente acadêmico, do ambiente universitário. E lá é comum, né, sempre no final dos cursos de graduação que vocês fazem, ocorrer a questão de uma produção, né, de um trabalho para demonstrar o conhecimento adquirido em todo o período do seu semestre, né, do seu curso. São as chamadas monografias ou DCCs, né, que são os trabalhos de conclusão de curso, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, escutado falar sobre isso. Portanto, a gente vai acertar alguns pontos aqui, a fim de estruturar a nossa pesquisa que a gente está fazendo exatamente na ABNT, para que fique bem parecido com o TCC, tá? Com o trabalho de conclusão de curso. Bom, o que são essa ABNT em si? Primeiro, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E tem algumas regrinhas que devem ser levadas em conta. Alguns trabalhos escolares e trabalhos acadêmicos, por exemplo, eles seguem essas ordens, né? Essa ordem literalmente estabelecida pela ABNT, tá? Que é o órgão responsável pela organização pela normalização técnica no país, ok? Então, o que é que a gente encontra na ABNT? Por exemplo, capa. Capa é um item obrigatório para você construir um trabalho baseado na ABNT. Só que assim, não venham fazer capas tão coloridas, cheias de desenho, com pinturas. As capas dos trabalhos ABNTs, elas têm um ar muito mais profissional e acadêmico, tá? Então, vocês ajustam aí a fonte Arial, tá? Tamanho 12,
E os itens que são compostos na capa é o nome da instituição, logo no topo, o curso que você faz e o nome do autor, tá? O título, o subtítulo, o nome do volume, se houver mais de um. Relaxa que a gente ainda vai falar sobre isso mais para frente, a gente ainda vai elaborar uma capa mais para frente, aqui é só mais para vocês conhecerem, tá? E é basicamente assim uma capa. Tem aqui o nome do curso, Universidade Federal do Brasil, curso de graduação, o seu nome, Douglas Tendaí da Silva, no caso é o meu aí, o título do trabalho ou o subtítulo, tá? O ano e o local. Belezinha? Já a folha de rosto, que vocês conheciam antes como contracapa, né? Morreu, agora é folha de rosto que se chama, tá? Quando trata-se, por exemplo, de TCC. Vem primeiro o seu nome, o nome do autor, né? O título do seu trabalho, o subtítulo da obra e essa notinha, né? Ao lado aí, onde você pode indicar, né? Por exemplo, trabalho apresentado no curso de graduação da Universidade Federal da Bahia, do Brasil. Orientador, Dr. Mauro da Silva. O orientador sempre é o seu professor, quem está ministrando aquele conteúdo para você, ou quem ministrou, tá? E aí, data e local. Basicamente, os elementos pré-textuais são esses. Capa, folha de rosto, tem mais alguns que eu não lembro agora, a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, além desses conteúdos obrigatórios, tem alguns conteúdos que são opcionais também, como, por exemplo, a dedicatória. Essa dedicatória é um elemento opcional, tá? Ela é colocado logo depois da folha de rosto, onde o autor, né, do trabalho, a pessoa que fez o trabalho, ela vai prestar algumas homenagens ou ela vai dedicar esse trabalho para alguma pessoa. Que tenha um significado especial, que seja a pessoa que ajudou, seja ele uma pessoa, né, um significado especial, um significado pessoal, profissional. Por exemplo, eu posso dizer que agradeço aos meus amigos por terem me incentivado e por não ter permitido desistir do meu curso, ter chegado até aqui e concluir esse meu trabalho com êxito. Pronto. Basicamente isso, tá? Assim como a dedicatória, tem a questão dos agradecimentos também, né? Essa questão da dedicatória em si, eu acabei embolando. A dedicatória é quando você dedica o seu trabalho. Por exemplo, dedico o meu trabalho aos meus amigos, fulano, ciclano, bertano, por terem me ajudado todo esse tempo, por nunca ter deixado eu desistir e ter feito esse meu trabalho com tanto êxito. Bacana. Já os agradecimentos é literalmente a maneira que você tem de retribuir, né, a questão da gratidão pelas pessoas que ajudaram você a não desistir, pelas pessoas que te incentivaram a fazer esse trabalho, que ajudaram você a fazer esse trabalho de alguma forma direta, forma indireta. Tem pessoas que agradecem a pai e mãe, tem pessoas que agradecem a irmãos, a amigos, a colegas de classe, a animais, por exemplo. Ou até a dedicatória, eu dedico ao meu animal, ao meu cachorrinho, fiz tudo por ele. É normal, tá? São elementos opcionais. Beleza? Então, basicamente, o agradecimento seria isso aqui. Agradeço primeiramente a Deus que me deu energia e benefícios para concluir todo esse projeto, esse trabalho. Agradeço aos meus pais que me incentivaram todos esses anos que estive na faculdade, aos meus colegas de classe que participaram das pesquisas e ao meu irmão, mesmo longe, me apoiou indiretamente e contribuiu para que esse trabalho fosse realizado ou se realizasse. Enfim, agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa etapa decisiva em minha vida e muito obrigado. Geralmente, agradecimento dedicatório é... Professor, Oi? tem só uma pergunta. Uma Pronto. pergunta. Isso que você está explicando vai Sim. ser para a gente fazer na prova ou o senhor está Não. explicando como a gente vai precisar se sair, fazer para poder se sair Isso aqui que eu numa tô... atividade dessa? Sim, pronto, perfeito. Isso aqui que eu tô mostrando a vocês é só um conteúdo novo e hoje é prova. Nós vamos colocar isso em prática a aula que vem. Eu trago essa aula de novo, a gente discute um pouquinho e a gente vai colocar em prática isso aqui. Belezinha? Porque a gente vai estruturar o nosso trabalho, perfeito. Porque a gente vai estruturar o nosso trabalho todo nas normas ABNT, tá? Aí é bom que vocês já fiquem inteirados do que é norma ABNT. Tá bom? Olha a dedicatória aqui. Dedico esse trabalho ao meu filho César Augusto Santelo, grande colaborador e incentivador, luz da minha vida. A dedicatória perfeita é essa daí, tá? Vocês vão criar tudo isso? Vão. Eu vou mostrar como é que faz, tá? Podem ficar despreocupados. Beleza. Aí dentro do próprio Google Documents tem a questão da estrutura de tópicos. Eu não vou entrar nisso aqui agora, eu vou falar sobre isso na aula que vem com vocês, tá? Isso aqui eu não quero adentrar agora, eu quero falar só sobre a BNT. Isso aqui eu não vou falar agora não, tá? Bom, tratando-se da ABNT, eu vou deixar toda essa parte aqui para falar na aula que vem. Tratando-se da ABNT em si, são normas que devem ser seguidas. Eu estou falando porque vai cair algumas questões na prova, tá?
são normas que necessitam ser seguidas à risca, vocês não podem vacilar com relação a isso, tá bom? É importante que vocês deem um maior valor a essa questão das normas da BNT, porque o trabalho fica mais limpo, o trabalho fica muito mais elaborado, o trabalho fica com ar profissional, literalmente. Belezinha? É o seguinte, a prova de vocês ela já está disponível, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Ela já está disponível para vocês. Processador de texto. Aqui, a prova já está disponível. Olha aqui, prova 01. Eu vou deixar ela nesse exato momento agora disponível para vocês. Editar aqui, criar. Pronto. Está criada a avaliação, tá? Eu já fiz a chamada de vocês. Nossa revisãozinha foi essa. A prova está muito tranquila, está muito fácil. Basta você clicar aqui no link e ela vai te levar, ó, já para as questões aqui, tá? Daí você só responde, depois me manda a resposta por e-mail, enviar aqui, ó. Respondeu tudo? Desculpa. Clique em enviar, tá? Eu só acho que tem alguma coisinha errada. Essa pergunta aqui do nome, ela deveria estar lá em cima. Deixa eu ver ela aqui. Nome completo. Tá aí mesmo. Tá? Finaliza tudo, põe o nome bonitinho e manda para mim. Beleza? Alguma dúvida com relação ao conteúdo que nós vimos? Como hoje foi revisão, eu não vou dar um conteúdo novo completo. Falamos só sobre a BNT, porque vai cair na prova uma questão. Alguma dúvida com relação ao conteúdo de hoje? Não. Ok. Nancy, alguma dúvida? Não. Pronto. Nancy e Gleides. Atividades pendentes. A aula Oi. já acabou já não, né? Não, vou explicar a prova ainda e já libero vocês. Tá? Pensei que tinha acabado. Entendi. Bom, é o seguinte. Nancy e Gleides, vou aceitar a atividade apenas até hoje, tá? As atividades pendentes de vocês. Então, dá um gás. Corre para fazer o que está pendente, certo? Não se prende a deixar para depois, que se vocês vão criando esses hábitos, vocês acabam acumulando muita atividade. Tá bom? Então, até o final do dia de hoje, eu vou aceitar as atividades de vocês, tá? Tentem se esforçar para entregar essas atividades antes das 10 horas da noite, para que eu possa chegar em casa, avaliar, né? Ver se tem algum erro a ser corrigido, ver se tem alguma informação a ser adicionada e já passar para vocês. Tá bem? Então, vamos lá. Como é que está essa prova da gente? Tá bem simples. Primeiro, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Quem aqui colocou o nome bonitinho, tá? Tem algumas questões que vai bugar um pouco a cabeça, tem outras que vai ficar muito mais de boa para vocês matarem, tá? Então, o nome está lá embaixo, vocês colocarem o nome. É a última pergunta, tá? Tá bugando aqui, tá aparecendo aqui do nada. Eu quero que ela fique cá em cima. Deixa eu apagar aqui. Vou criar uma nova aqui, ó. Nome completo. Pronto. Aqui vocês vão adicionar o nome completo de vocês, tá? Está com obrigatório. Já está salvando ali. Beleza. Vai para avaliação. Prontinho. Bom, então, primeira questão. Vocês vão colocar o nome de vocês. Colocou o nome completo bonitinho ali. Vocês já sabem como é que faz isso. Daí vocês veem. Tem algumas perguntas aqui que é um pouquinho complicadas. Tem outras que é de boa. Por exemplo, primeira pergunta. Numa empresa, nenhuma empresa pode passar por constrangimentos diante de seus clientes ou fornecedores, por um texto mal redigido. Por isso, é importante o chefe dará aos funcionários, os funcionários ler durante a jornada de trabalho, ou ler e escrever corretamente, ou nenhuma das informações. Você vai marcar aqui conforme você acha. Tá? Outra questão, a segunda questão. Nos processos seletivos das empresas, os testes de digitação e ou de redação são muito comuns. Quem sabe se comunicar bem pode até perder a chance de entrar para o mercado de trabalho. Quem não sabe. Essa informação está verdadeira ou falsa? Aí vocês vão dizer para mim aqui. Tá? Aí eu trouxe uma outra questão que nós falamos nesse instante. A questão da Cloud Computing, né? O Drive é um tipo de serviço que chamamos de... Vamos dizer o que é, tá? O serviço de computação em nuvem da Microsoft, qual é? Vocês lembram? Se lembrou? Vão taxar ali para mim, tá? Inclusive, apareceu a resposta ali, é bom que ninguém viu. Vamos lá. Google Documentos é o ambiente online da Microsoft para a produção textual. Essa informação é verdadeira ou essa informação é falsa? Beleza.
Observem essa imagem. Tem uma imagem para vocês lá. No Documentos Google, qual é o caminho para chegar até isso aqui, até a configuração de páginas? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar onde? Eu tenho que clicar em ver, depois clicar em configurar páginas? Clicar em inserir, depois em clicar em configuração de páginas? Clicar em configurações, depois clicar em página e depois clicar em configurar página? Clicar em arquivo e depois clicar em configurar páginas? Como é que a gente faz isso? Para isso, basta abrir o documentos e fazer as ações. A mudança de linha é automática. Você não precisa teclar Enter todas as vezes que quiser para a linha de baixo. Use apenas quando quiser criar um parágrafo. Essa informação é verdadeira ou falsa? É de vocês. Qual é a tecla que eu preciso apertar para acionar o terceiro símbolo do meu teclado? Opa, eu falei sobre isso no instante também. Qual o significado da sigla ABNT? Vou marcar aqui para mim também. Observe que a prova ela tem questões bem fáceis. Questões muito fáceis e questões um pouco difíceis. Não posso dizer que está 100% difícil, porque uma prova dessa não tem como ser taxada como difícil, não. Tá? Mas, entretanto, todavia, porém, dá para vocês concluírem de boa, sem nenhum tipo de problema. Tá? Vocês estão liberados para fazer a prova já, beleza? Como é aula de revisão hoje, a aula é bem rapidinha, tá? Aula que vem, a gente vai tratar de novo conteúdo. Na sigla, eu quero os trabalhos de vocês prontos, porque a gente já vai começar a fazer coisa nova em cima desse trabalho da gente, tá? Vamos aprender aqui também, a aula que vem, como é que faz uma capa, como é que estrutura uma folha de rosto, dedicatória, agradecimento, tudo isso a gente vai fazer na aula que vem. Bom, então, aguardo vocês aí a aula que vem. Valeu pela aulinha de hoje, tá? Vamos ficar por aqui pelo fato de ser só revisão, é bem rapidinho mesmo. Qualquer dúvida pode entrar comigo lá, entrar em contato comigo lá, ou pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram, tá? Qualquer dúvida com relação à prova, pode buscar no Google, reassiste as aulas, fala comigo no Instagram que eu ajudo vocês. Belezinha? Todo mundo entendido? Já fiz a chamada de vocês. Logo depois, tá? Peço pro coordenador hoje mandar a aula gravada no grupo para vocês, caso vocês tenham algum tipo de dificuldade. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo grande. Até sexta-feira. Lembre-se de fazer as atividades, pois só serão aceitas até hoje. Belezinha? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Eu nenhuma. Ok. Beijo grande. Então. Fique com Deus. Até a aula que vem. Tchau, tchau. 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 Valeu.